O público ficou extremamente decepcionado com o que viu nos flashbacks que foi ao ar ontem para mostrar o acidente de Leonardo. Inclusive, o público ficou tão decepcionado com Leonardo que deixou de ver ele como um coitadinho. E na realidade, realmente faz muito sentido, porque os flashbacks anteriores que foram mostrados pra gente na trama sempre mostravam o Leonardo sendo uma pessoa muito gentil, muito carinhosa ao lado de Heleninha, sempre dando bons conselhos para Heleninha. E do nada a gente vê um Leonardo que apoia a traição, que apoia a irmã gêmea ser traída pelo marido, que passa pano para esse tipo de coisa. O público ficou completamente chocado com essa versão de Leonardo que a gente desconhecia completamente. A verdade é que isso causou repúdia por parte do público, que ficou extremamente decepcionado com Leonardo, pois eles acreditavam que Leonardo, na realidade, era uma pessoa boa. Era tipo o Afonso, vamos dizer assim. Apesar de Afonso ter desvio de caráter e ter traído também a Solange. Mas digamos que o Leonardo, ele passou do ponto, né? Acobertar uma traição do seu cunhado. Enfim, passar pano. Bom, quem não tá entendendo nada, eu sugiro que assista o vídeo até o final. Deixa o like, se inscreva no canal e acione a notificação. Seu like, sua inscrição aqui é muito importante, assim como sua presença. Pra gente contextualizar mais essa situação, a gente temos que voltar ao capítulo de ontem. No capítulo de ontem, o público viu uma cariação entre a família Reutemann. Foi muito interessante, né? Porque a Heleninha contou a sua parte da versão do acidente, o que ela achava que tinha acontecido. O Marco Aurélio contou a parte dele. E o mais engraçado, né? Que quando a Heleninha conta a parte dela da história do acidente, o que ela lembra, e o Marco Aurélio conta a parte dele, há uma distopia muito grande, né? O Marco Aurélio, ele conta como se ele fosse uma pessoa calma, serena, enfim, né? E ele esconde, meio que ele esconde a traição, e por aí vai, né? É uma distopia muito grande. E a versão de Heleninha fica evidente que é a que faz mais coerência. Só que tem uma parte que a Heleninha parece que ela acabou acreditando nessa narrativa que a Odete criou, né? Ela tava tão bêbada que a narrativa que a Odete criou foi tão forte que fez ela acreditar que ela estava dirigindo um carro, quando na verdade quem estava dirigindo o carro que provocou o acidente de Leonardo foi Odete. A Heleninha acreditou tanto que ela saiu de casa atrás de Marco Aurélio, achando que ele havia atraído. Quando ela chegou lá, ela encontrou o Leonardo pegando uma mulher, encontrou o Marco Aurélio com uma mulher aos beijos. A Heleninha surtou, começou a quebrar tudo, e o Leonardo entrou dentro do carro. Na visão de Heleninha, o Leonardo estava sóbrio e deixou ela dirigir. Olha, e aí, né, gente? Heleninha provocou o acidente. Essa era a versão de Heleninha. Só que a verdadeira versão, a Odete, ela resolveu abrir o jogo, ela resolveu contar, né? Fiquei um pouco surpreso a Odete contando essa versão. E quando a Odete conta essa versão, não é defendendo a Odete não, mas infelizmente Heleninha ainda continua sendo a culpada pelo acidente do irmão, né? Porque a Odete, ela chega bem na hora que a Heleninha tá saindo da festa de Marco Aurélio, e toda aquela parte da história de Heleninha flagrar o Marco Aurélio e o Leonardo se beijando ali, se beijando não, né? Cada um beijando uma mulher, é verdade. Mas a Odete Reutemann tinha ouvido de Celina que a Heleninha tinha pegado o carro bêbada e poderia acontecer alguma coisa. E a Odete tinha ido com a amante dela atrás de Heleninha. E aí quando ela chega, ela encontra a Heleninha
e o Leonardo brigando, os dois discutindo, a Heleninha querendo dirigir e o Leonardo dizendo que a Heleninha não irá dirigir porque ela tá bêbada. Tá muito bêbada, enfim, os dois dirigindo. A Odete manda o seu amante embora, que ela disse que a partir de agora ela vai assumir essa situação. E aí a Odete diz que ela que vai dirigir. Só que dentro do carro acontece uma discussão muito grande. A Heleninha tá muito furiosa com o Leonardo, porque para ela, o irmão gêmeo dela cobertando uma traição do marido dela, para ela isso é inaceitável. Ela começa a bater em Leonardo, começa a dar tapa em Leonardo, dá vários tapas em Leonardo. O Leonardo tira o cinto e começa a segurar a Heleninha e fica um empurrando o outro. E é nesse contexto que a Odete acaba perdendo o controle, né? Porque fica uma briga. Heleninha vai pra frente do carro, começa a brigar ali. Então é meio que Heleninha provocou esse acidente. Eu acho que o que implica pra mim é o que acontece adiante, né? Que o público sabe muito bem. Eu não quero que o vídeo todo fique só sobre esse flashback, porque a novela também ontem foi toda sobre esse flashback. E realmente é muito longo. E acaba que a gente fica sem falar outra coisa, né? Aí é difícil, né? Mas em resumo foi isso. Depois o acidente aconteceu. Mas a Odete não planejou a morte de Leonardo, né? Foi meio que acontecendo. Ela só fez ocultar, né? Ela não planejou desde o início. Em resumo é isso. Mas o fato é que a Odete Roitman morre. A arma encontrada na cena do crime em termos digitais de Celina e Heleninha. Heleninha acaba presa. 5 pessoas entraram dentro do quarto de Odete. Entre essas 5 eram Marco Aurélio, Fátima, César, Celina, Heleninha. Essas seriam as pessoas que entraram no quarto de Odete Roitman. Lembrando que a Fátima foi sequestrada dia antes. César falava constantemente que queria matar a Odete, que estava com medo de morrer nas mãos dela. Então, há muita coisa pra gente desvendar. Mas a história do acidente de Leonardo, a Odete não seria tão vilã assim se ela não tivesse omitido a existência de Leonardo, né? Porque na realidade foi isso que ela fez, né? E também a forma que ela trata Leonardo, né? Uma forma desprezível, né? Ela trata o Leonardo como se o Leonardo fosse um bicho, sabe? Um bicho peçonhento que faz mal às pessoas, sabe? Nem um cachorro que é tão carinhoso com a gente trata como a Odete trata o filho. Mas um bicho peçonhento, a gente tem nojo, né? A gente quer matar inseto, enfim, né? É assim que a Odete pensa de Leonardo. Tanto que ela fala constantemente que sempre achava que Leonardo ia morrer, né? Então ela é doentia. Como é que uma pessoa amava tanto um filho e tem esse desprezo todo? E realmente, às vezes acontece isso na vida real mesmo, só que um pouco diferente, não da forma que a Odete Roitman fez, né? Tem pessoa que quando vê o filho nascer com deficiência, ela foge de casa, abandona o filho, deixa lá pra mãe criar. Vice-versa, acontece muito mais com os pais, né? Com o pai que faz isso, né? Abandonando o filho lá em uma situação, uma doença muito grave, abandona, foge de casa. Enfim, né? Vai entender. Comente, tchau, tchau, até um próximo vídeo.